Olá, muito boa noite, gente. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que todo mundo esteja muito bem. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade aí à nossa playlist, o Evangelho no Lar. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Bom, hoje eu fui num lugar, só compartilhando com vocês. É uma coisa muito interessante. Eu fui num lugar e que eu não vou dizer onde que é, porque senão queima o filme. Mas eu fui num lugar e, gente, como eu senti dor de cabeça nesse lugar. É um negócio muito forte, assim, muito forte. E esse lugar tinha pessoas adoentadas. Então eu acredito que eu fui lá doar um pouco de energia, que é natural, né? Uma lei da natureza. A gente vai lá, não fui com esse propósito, obviamente, eu fui lá com outro propósito, que não tinha nada a ver com isso, e imediatamente entrei lá, comecei a sentir uma dor muito característica do meu caso, que eu sinto uma dor de cabeça. Eu não tenho nenhuma mediunidade ostensiva, mas eu tenho umas frescuras, vamos dizer assim, né? Tem umas coisas, por exemplo, às vezes eu sinto energia, às vezes eu sinto arrepios, zumbido no ouvido, muito raro, mas eu sinto. Nunca vi vulto, nada, não tenho esse tipo de mediunidade de clara evidência, audiência, esse tipo de coisa eu não tenho muito, né? Ela não é desenvolvida, né? Mas eu tenho uma coisa de sentir dor de cabeça que é um negócio de loucura, assim. Quando depende do tipo da energia, é um tipo de dor de cabeça. É engraçado isso, né? E com o passar dos anos eu fui aprendendo isso. Então cada região da cabeça que afeta, eu sei mais ou menos o tipo de energia que está lá. E essa especialmente que eu estou sentindo hoje é uma dor que ela pega assim, essa parte de trás aqui assim, né? Ela afeta só essa região da cabeça. É isso. E tem hora que parece que ela irradia pro topo, mas volta pra cá. E é impressionante que faz já umas 3 horas que eu tô com isso daí enfim. Tá tudo certo que eu já sei a origem, né, da dor de cabeça. Às vezes quando afeta aqui é o obsessor, aqui é doente. Por exemplo, aqui é energia de sofredor, aqui, né? Enfim, tem essas coisas. É engraçado, né? E eu tô compartilhando isso com vocês porque esse negócio de mediunidade é muito interessante, né? Cada um tem um tipo de sensibilidade mediúnica diferente, né? É engraçado, enfim. Bom, nós estamos aqui hoje provavelmente nesse horário especificamente eu estarei trabalhando, então vou gravar esse vídeo. Esse vídeo está sendo gravado na quarta-feira, tá? Mas vocês vão assistir apenas na sexta-feira, né? Quinta-feira. Sei lá, quinta, sexta, virada de sexta, enfim. Tá certo? Bom, e como é que a gente faz normalmente aqui? Como a gente tem a prece, né, que é uma proposição espírita, a gente usa o Evangelho segundo o Espiritismo. A pessoa está de unha suja, não reparem mesmo. Aí a gente usa esse livro aqui, ó, que é Reflexões de Jacó, da Irene Pacheco Machado. E nós temos aqui também Flor do Dia, do Sri Prem Baba. Hoje a gente usa esses 3 livros. E eu vou aproveitar esse ensejo de falar dos livros porque é o seguinte, hoje o Brasil perdeu um símbolo do espiritismo, né, que é o Divaldo Pereira Franco, e que foi uma alma realmente iluminada, uma pessoa que incrivelmente fez coisas maravilhosas pelo Brasil. E eu, né, meu canal, minha rede social sempre aparece vídeo de outras pessoas falando
dando suas opiniões o tempo inteiro, mas enfim, né, é uma coisa que eu fico muito incomodado, porque é assim, né, parece que todo mundo quer ser o detentor da verdade. Então assim, eu cheguei assim ao absurdo de assistir vídeos de gente criticando o Divaldo no dia da morte do Divaldo, né? E eu acho isso uma tristeza tão grande, porque como vocês sabem, a gente sempre deve questionar tudo que a gente vê, o que a gente ouve, de onde vem, né? Se você sabe de onde vem a informação, né? Se vem de uma fonte boa, ela é boa, né? Geralmente. Então assim, a gente tem que questionar tudo que a gente ouve, que a gente vê e tal. Então assim, você pode não concordar com a pessoa do Divaldo, não tem problema, mas dizer que o Divaldo não é um ser extremamente iluminado, para, né, velho? Quem é que se dedica 70 anos da sua vida por pessoas pobres fazendo o que ele fez? Então, pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. Divaldo é um ser extremamente iluminado e que assim, a gente está muito longe de chegar nos pés do Divaldo. Agora, se eu quiser falar da opinião do Divaldo, é outra história. A questão é, questione tudo. Se aparecer um cara falando que é Jesus Cristo, como já apareceu, o Henrique Cristo, questione. Aparecer um cara falando qualquer coisa em qualquer lugar, questione. A sua mãe falando uma coisa, questione. Não importa, tem que questionar tudo. A gente não pode aceitar as coisas do jeito que... E assim, questionando, você vai tirar o que é bom. O que é bom pra você, você guarda. O que não é bom, você não precisa usar. Você deixa, não usa. Entendeu? Agora, se na média é bom, legal, é bom. Agora, se na média é muito ruim, é ruim, aí você fala, não, na média é ruim, não quero, entendeu? Deixa de lado. Mas se na média é bom, beleza, você vai lá, tira o que é bom do negócio e aproveita o que é bom, tá tudo certo. Entendeu? Agora, poxa, eu acho disso de uma amargura, de uma coisa terrível, sabe? Um azedume. Tem gente que é azedo, né, velho? Pelo amor de Deus, não seja azedo. Não seja azedo. Seja crítico, mas não seja azedo. Tá certo? Eu acho isso, enfim, deixa isso pra lá, que agora não é hora, mas é só pra dizer que o Brasil perdeu um ser extremamente iluminado, que ajudou milhares e milhares de pessoas, e a sua memória deve ser sempre reverenciada como um líder religioso, inspirador de multidões. Uma pessoa extremamente caridosa, extremamente comprometida com o bem-estar do próximo. Então não tem o que dizer, maravilhoso. Que ele descanse em paz, que os bons amigos recebam ele numa boa, que tenha certeza que vão receber, e, enfim, vai ser muito legal para ele. Agora ele já que descanse em paz, já que ele cumpriu essa etapa na Terra, né? Tá certo? Então vamos lá? Bom, como é que a gente faz a nossa prece aqui? Geralmente a gente faz o que? A gente faz 8 minutos de respiração, justamente para a gente se descolar da realidade do dia normal, né? De trabalho, de vida, de ocupação. E depois disso, então, a gente começa a fazer a evocação dos espíritos. Durante essa respiração, que eu vou explicar como é que a gente faz, dedo sujo, né? Aí eu vou colocar uma musiquinha, e aí eu vou marcar aqui uma musiquinha, não, uma música. E aí depois desses 8 minutos, então eu chamo vocês pra gente continuar com a nossa prece, fazendo a nossa evocação, tá bom? Nós vamos ouvir hoje uma música chamada Mindful, de um artista, ou produtor chamado Zimpson. E eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Tá bom? Como é que a gente faz a nossa respiração? A gente inspira até a metade da nossa capacidade pulmonar. A gente faz pausa, completa tudo, pausa, e aí solta lentamente. Quando a gente faz isso, solta lentamente, imagina uma fumaça saindo, uma bruma, uma névoa saindo do seu nariz, boca, olho, orelha, enfim, tudo aí, tá? Eu vou colocar uma musiquinha lá e a gente vai começar essa respiração, tá bom? Então vamos lá, é assim, ó.
Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, engraçado, né? A gente sente umas coisas muito interessantes. Eu especialmente estava aqui assim, fiquei um pouco absorto em alguns minutos e tal, mas interessante é como se desinstala uma dor de cabeça. É um negócio impressionante. É um negócio maluco. Bom, vamos começar então a evocação dos nossos bons amigos. Então, vamos lá? Aí a gente espalma assim, abre bem a nossa mão, né? Pra gente deixar disponível esses chakras da mão direita, nas mãos. Né? E o lance é a intenção. Quando a gente abre a mão bem forte, assim, com vontade, a gente naturalmente ativa esses chakras, né? Como se a gente estivesse disponível, de prontidão, né? Quem me ensinou isso uma vez foi um preto velho num centro espírita. E realmente funciona. Então vamos lá? Nossos queridos bons amigos da boa espiritualidade, pedimos humildemente a partir de agora que abençoem nosso momento de prece, a nossa vibração. Que vós, os bons espíritos, nos deem a proteção necessária para que esse momento seja um momento de uma egrégora positiva e que seja, de certa forma, um bálsamo para as consciências necessitadas. Pedimos humildemente a vós, os bons espíritos, que nos ajudem a interpretar adequadamente as leituras do dia de hoje e que, antes de tudo, isso seja um momento de alegria e de satisfação para todos aqueles que dessa prece agora participam. Sendo assim, pedimos humildemente: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Cuidar do corpo e do espírito. Georges, Espírito Protetor, Paris, 1863. Será que a perfeição moral consiste na martirização do corpo? Para resolver essa questão, vou ler de novo qual que é a pergunta. Será que a perfeição moral consiste na martirização do corpo? Para resolver essa questão, apoia-me nos princípios elementares e começa por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que conforme esteja sadio ou doente, influi de uma maneira muito importante sobre a alma, que é considerada prisioneira da carne. Para que ela vibre, se movimente, até mesmo conceba as ilusões de liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Estabeleçamos uma situação, eis que ambos se encontram em perfeito estado. O que devem fazer para manter o equilíbrio entre suas aptidões e suas necessidades tão diferentes? Dessa confrontação, torna-se inevitável buscar seu ajuste equilibrado entre ambos, sendo que o segredo está em achar esse equilíbrio. Aqui dois sistemas se defrontam, o dos ascetas, que querem aniquilar o corpo, e o dos materialistas, que negam a existência da alma. Dois sistemas igualmente constrangedores, tão insensatos, tanto um quanto o outro. Ao lado dessas grandes correntes de pensamento, há um grande número de indiferentes que, sem convicção e sem afeições, amam com frieza e não sabem se divertir.
Onde, pois, está a sabedoria e a ciência de viver? Em nenhum lugar. Este problema ficaria inteiramente sem ser resolvido se o Espiritismo não viesse em ajuda dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, comprovando que são necessários um ao outro, e é preciso cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que a própria natureza indica é desconhecer a lei de Deus. Não castigueis o vosso corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, e das quais é tão responsável quanto um cavalo mal guiado o é pelos acidentes que causa. Sereis, por acaso, mais perfeitos se, ao martirizar o vosso corpo, continuardes egoístas, orgulhosos e sem caridade para com o vosso próximo? Não. A perfeição não está nisso. Ela se encontra nas reformas a que submeterdes o vosso espírito. Dobrai-o, subjugai-o, humilhai-o, dominai-o. Esse é o meio de torná-lo dócil à vontade de Deus, o único que conduz à perfeição. É interessantíssimo que essa frase, a última, eu vou ler. Olha a última frase. O último período todo. Ó. Não, a perfeição não está nisso. Beleza, ok. Ela se encontra nas reformas a que submeterdes o vosso espírito. Dobrai-o, subjugai-o, humilhai-o, dominai-o. Este é o meio de torná-lo dócil à vontade de Deus, e o único que conduz à perfeição. Então, essa última frase, ele fala assim, subjugar sim, mas o espírito, e não o corpo, né? Quando a gente estava lá fazendo o estudo do Evangelho de Tomé, a gente vê que o templo de Deus é o nosso próprio corpo. Então, assim, é um templo, é nossa casa, é a nossa roupa, o nosso abrigo, aquilo que abriga a nossa consciência, né? É o nosso corpo. E assim, a gente não precisa martirizar o corpo para provar para ninguém que você tem uma religião, que você tem um credo, que você é mais puro ou menos puro. Isso é tudo bobagem. Grandíssima de uma bobagem. O grande lance é o que? É você fazer esforço, obviamente, fazer algum esforço para, vamos dizer assim, lapidar, né? No sentido bom, né? Porque a lapidação, na verdade, de uma pedra preciosa é justamente para trazer brilho, para trazer valor a ela, né? Então, assim, nesse sentido que é a lapidação que eu quero dizer, a gente tem que lapidar a nossa consciência, o nosso espírito. E aí qual que é a baliza disso? Como é que eu sei se eu estou fazendo certo ou não estou fazendo errado? Eu já disse isso, acho que a melhor maneira de saber é se você faz um esforço para ter uma mudança de atitude positiva, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para ficar tudo mais simples. Eu tenho costume de falar mal da vida dos outros. Tudo eu fico falando mal, não sei o que lá, não sei o que lá. E isso para você é uma coisa que você não... Nossa, você adora, você sente um prazer, assim, até as fímbrias do corpo, né? Então, assim, uma coisa, que coisa maravilhosa que eu gosto, né? Fofoqueiro, fala mal, gosto de falar mal. E aí, se você, para parar de falar mal, você precisa fazer um esforço muito grande, aí você está no caminho certo. Porque você fala, meu Deus do céu, como é difícil, velho. Né? Como é difícil parar com esse mau costume. Aí é uma coisa legal de fazer. Aí você está fazendo uma coisa que é legal. Agora, o que isso tem a ver com o corpo? O que isso tem a ver com o corpo? Nada. Entende? Então, por exemplo, da mesma maneira, vou dar um exemplo contrário. Josué, quer dizer então que você está dizendo que não tem problema nenhum beber? Eu acho. Vamos colocar as coisas assim. Eu acho que não tem problema nenhum você beber.
moderadamente, não tem problema nenhum. Se você sente prazer, beleza, vai lá, toma. Não tem problema. Um vinhozinho, uma cervejinha no final de semana, moderadamente, sem palhaçada, sem que isso prejudique as suas economias, sem que isso prejudique a tua família, sem que isso prejudique a sua língua solta, ok, beleza. Essa é a minha opinião. E aí tem um peso. O peso é melhor ficar são, né, sem beber nada e puto da vida, ou é melhor beber um pouquinho, ficar alegrinho e em paz? Sou a favor de beber. Essa é a minha opinião. Qual que é a opinião da ciência? Os estudos mais recentes, né, que eu tenho visto aí, né, por aí, é que, por exemplo, o álcool ele faz extremamente mal para qualquer pessoa, em qualquer situação. E aquela história, e o vinhozinho faz bem. O vinho não faz bem. O vinho faz mal, porque tem álcool e o álcool faz muito mal para o nosso corpo. Né? Os estudos modernos falavam que o vinho fazia bem. Os estudos recentes dizem que o álcool faz muito mal. Mas nessa balança também tem a Coca-Cola, que não tem álcool, mas também faz muito mal. Mas muito mal, muito pior do que o vinho e do que o álcool. Entende? Então assim, cada cabeça uma sentença. Você faz as suas escolhas, você questiona, você analisa, biriri bororó, e você toma toda a decisão. Agora, da mesma maneira que você está fazendo um esforço para cuidar da sua consciência, para lapidar a sua consciência, você também pode fazer assim, aí você pensa, poxa, mas tomar Coca-Cola faz mal, pô, se não parar, preciso diminuir, porque senão eu vou ferrar o meu corpo, e se eu ferrar o meu corpo eu vou viver menos, e viver menos significa perder tempo dessa oportunidade que me foi dada para eu lapidar minha consciência. Entendeu? Tomar Coca-Cola, aí você chega com 55 anos, tá sem joelho e sem quadril, tá se arrastando numa bengala porque a Coca-Cola derreteu seus ossos. É um risco que você corre, entende? É um risco que você corre, da mesma maneira que é outro risco que você corre, que você não perde a mania de falar mal da vida dos outros. Aí você chegar na velhice sem amizades legais, um monte de gente te odiando, porque a vida inteira você só falou mal, azedume, só falou mal de todo mundo o tempo inteiro. Pronto, você não tem, né? Você não tem ninguém por perto. Então tem isso também. Ou seja, o que eu quero dizer é que essa busca, né? É que aquele lance que eu acho lindo, que é essa frase que eu já disse para vocês. As maiores vitórias não têm testemunhas, né? Então assim, é você entender que certa coisa serve para você ou não serve, independente do que seja, né? E aí obviamente você faz um esforço para tirar aquilo que não é bom de você, seja físico, seja psicológico, seja emocional, seja mental, seja sociológico, seja de educação, seja qualquer coisa que não for bom, que te incomode, que você fala, não, isso não está certo. E aí obviamente você faz um esforço para tirar isso. E quando você vai fazer esse esforço, não tem nada que alguém te diga, não tem nada, é você com você mesmo. É igual você querer fazer que uma pessoa pare de fumar, ela não para. Se ela não quiser, ela não para. Você pode falar o que você quiser, ela não vai parar, entendeu? Então assim, tudo depende da individualidade, da consciência em si, de ela ter um entendimento, ela ter um despertamento de que chegou a hora da mudança. E aí quando você faz um esforço verdadeiro para gerar essa mudança, isso tem muito valor para sua consciência, isso tem muito valor para sua evolução espiritual, isso é muito espiritual. E é isso que é o grande lance da coisa, entendeu? Então assim, nesse interim, a minha opinião não serve pra nada, ela só serve pra mim. Ela não serve pra você, não tem que servir pra você, entendeu? A minha opinião é só minha opinião, é mais uma opinião. O que interessa é a sua opinião. Se você achar, beleza, tá valendo. Tá bom pra você? Está fazendo bem pra você? Tá, então tá no caminho certo, zero bronca.
Assim, não importa se você é um curupira no caminho certo, né? É aquela história, né? Os pés estão virados para trás e você está indo para frente. Não importa, tá tudo certo, zero bronca, né? O importante é a gente fazer aquilo que obviamente faça bem pra gente, né? E eu vou até usar, vou chamar de novo, porque eu sou muito terrível, mas para aqueles irmãos que discordam do modo de vida de Divaldo Franco, né? É isso, você tem a sua opinião. Você tem a sua opinião e você tem que entender o que é bom. O que é bom para você, né? E aí você tira de tudo que existe aquilo que é bom para você. Tá bom? Tudo certo? Como a leitura de hoje saiu cuidar do corpo e do espírito, eu gostaria que nós pedíssemos, porque assim, quem cuida do espírito é cada um individualmente. Quem cuida do corpo são os médicos da terra e os médicos espirituais. Então, o mínimo seria a gente pedir pelo nosso corpo, porque ninguém vai tirar a sua luta, ninguém vai tirar a sua luta interna de encontrar Deus, de encontrar a perfeição dentro de você mesmo, ou seja, a busca é sua. Então vamos pedir a bênção para as pessoas enfermas, tá? Vamos pedir uma coisa, porque, enfim, em função de tudo. Vamos lá? Dessa forma, pedimos então aos nossos bons amigos aqui presentes que ajudem-nos a vibrar positivamente por todos os nossos irmãos enfermos, aqueles os quais estão ligados a nós por algum motivo, aqueles os quais nós nos ligamos por afinidade, por algum motivo. Que vós, os bons espíritos, possam trabalhar nessa vibração, favorecendo que esses nossos irmãos enfermos recebam o melhor que nós possamos oferecer. Ajuda-nos, Pai, a vibrar positivamente por eles. E que a alegria dessa vibração possa afetá-los positivamente, curando seus corpos e permitindo que eles também tenham a oportunidade de continuar evoluindo. E que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Trabalhava ofegante na cozinha quando apreciei os alimentos sendo cozidos devagar. Compreendi que podemos ficar calmos mesmo tendo o fogo sob nós. Vou ler outra aqui. Que essa daqui já saiu, né? Mas vou ler outra. Que é a da sequente aqui. Muitas vezes acordamos tristes, não sabendo agradecer o repouso da noite. E quantas vezes reclamamos dela quando estamos tristes? Não conseguimos dormir. Vou ler de novo. Muitas vezes acordamos tristes, não sabendo agradecer o repouso da noite.
E quantas vezes reclamamos dela quando estamos tristes, não conseguindo dormir. Que é isso, né? A gente não está em paz com a gente, né? Onde encontrar paz? Cuidando do corpo e do espírito. Vamos aproveitar então essa oportunidade para a gente pedir algo para nós mesmos? Pedir aos nossos bons amigos que deem a força e orientação necessária para que a gente atinja os nossos objetivos. Nós tenhamos paz, acima de tudo, para conseguir dar os passos necessários na senda do progresso. Pai de infinita bondade e amor, abençoa as nossas vidas, as nossas trajetórias, dando-nos a oportunidade de perceber aquilo que nos é necessário. Orienta os nossos passos. Que vós, os bons espíritos, sejam a luz que ilumina o nosso caminho. E que nós possamos também plantar sementes de paz e de bem por onde passarmos. Afinal de contas, nós seremos os grandes responsáveis pela colheita. Nós seremos os grandes abençoados por essa colheita. Sendo assim, pedimos humildemente que vós, os bons espíritos, acalentem os nossos pedidos, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Medo da escassez. Algumas pessoas correm atrás da riqueza para fugir da pobreza. Chegam a construir impérios, mas não podem desfrutar de nada, pois são atormentadas pelo medo da perda. Esse tipo de riqueza, em algum momento, precisará cair, pois somente assim a pessoa poderá olhar para frente para o medo da escassez. Essa é uma lei psíquica. Tudo que é construído com base na máscara, um dia deverá cair. Todas as capas temporárias criadas para fugir de alguma coisa, um dia serão rasgadas. Essa leitura fala obviamente dessa coisa da vibração, né? Vocês vejam que todas as vezes que a gente pensar em vibração, a gente decodifica tudo facilmente, porque tudo é vibração no universo. Então se a gente pensa pelo viés da vibração, é isso. Você está vibrando uma coisa, o mundo, né, o universo te manda mais daquela coisa, né? Então é isso, né? Se você é aquele rico miserável, vamos chamar assim, né? Não rico miserável, classe média miserável também, né? Que tem muito. Que não posso gastar, não sei o que, não posso, não, vou guardar, nossa, não sei o que, porque se você é esse tipo de pessoa, o que você faz? Você tem escassez. Você dentro de você vibra escassez. Então mais cedo ou mais tarde, o que vai acontecer com você? Você vai ter que perder para você, não que eu esteja desejando isso, mas se isso verdadeiramente é a vibração que você está emanando,
né? De algum jeito, uma hora ou outra você vai acabar perdendo grana. Por quê? Porque você está vibrando escassez. Entende? Então quando a gente olha pelo lado da vibração, tudo faz sentido. Tudo faz sentido, né? Como eu gostaria, sinceramente, de que a gente tivesse capacidade de avaliar cientificamente a bioenergia, né? Porque a gente não avançou nada em termos de bioenergia ainda. A gente confunde muito bioenergia com energia elétrica, com o comportamento do eletromagnetismo, né? Eu acho que tem muitas coisas que são similares, mas são coisas diferentes, eu acho, né? E a gente não tem como cientificamente comprovar nada, né? A gente não tem ainda, né? A gente só tem especulação. O médium falou isso, o livro tal escreveu aquilo, o Kirlian que fez aquela máquina fotográfica para fotografar a aura, que tira um pouco de, transforma em cor essa vibração, né, bioenergética. Mas a gente tem muito pouco. O Mesmer estudando, né, o magnetismo animal também. A gente tem muito pouca coisa disso. A gente não entende a natureza disso, da vibração em si, né? E a gente precisa avançar muito nisso ainda. E quando a gente começar a avançar bastante nisso, a gente vai ter resposta para um monte de coisa. Eu diria até que, né, infringindo a lei da gravidade, que é uma lei do nosso universo, né? Até isso eu acho que a gente conseguiria se a gente começasse a estudar as bioenergias, que eu acho que tem um monte de componente ali que a gente não faz ideia de como é que funciona. Mas que quando você coloca a tua vontade ativa, ela trabalha por você, né? E a leitura aqui desse do Sri Prembaba dá essa ideia de que a gente, obviamente, né, quando a gente está usando uma máscara sobre qualquer situação da vida, naturalmente a gente está tentando encobrir uma fragilidade, uma fraqueza. E quando a gente essa máscara cai, né, naturalmente existe um acoplamento, vamos dizer assim, com aquilo que está por baixo dessa máscara, né? Então vamos dizer assim, é complicado colocar um exemplo mais didático nisso, sabe? Mas não me ocorre nenhum aqui agora, mas essa coisa da gente tentar encobrir algo a qualquer preço, a qualquer custo, né? E às vezes até por educação a gente tenta fazer isso, né? Porque a gente foi educado assim, né? E aí a gente começa a se comportar de um jeito, mas tá vibrando de outro. E o grande lance de dar a conhecer-se, né, que é o que você conhecer a si mesmo, de você investigar você mesmo, é que lentamente você começa a perceber algumas anormalidades, alguns desconfortos em determinadas situações, e aí você percebe assim, puxa, preciso trabalhar aquilo, porque aquilo ali me gera incomodação, aquilo ali precisa ser corrigido, aquilo ali precisa ser trabalhado. E aí, obviamente, né, um dia você pode ir a um baile sem usar máscara, né, porque você pode mostrar o seu rosto numa boa, ou seja, você pode ir com a cara lavada que não vai ter problema nenhum, né, porque você tem uma estrutura interna, né, você trabalhou esses medos, você tem, com isso, vamos dizer assim, a hombridade para enfrentar os desafios da vida, né? Enfim, dá para
filosofar bastante sobre isso, né? Nessa filosofia de boteco, mas enfim, é pra gente refletir mesmo, né? Refletir é isso, né? Pensar de vários ângulos diferentes e tentar chegar numa conclusão, tá bom? Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. E a gente se vê em breve em mais um Evangelho no Lar, tá bom? Até mais, gente. Obrigado pela presença. Até.